Bom dia, gente. Meu nome é Vladimir Lucena, sou consultor da oficina Laranja Mecânica. Alguns vão lembrar, há um ano atrás a gente iniciou uma série de dicas automotivas sobre manutenção, condução, cuidados com a higiene, cuidados com a pintura. Mas aí por motivos pessoais eu fui obrigado a parar e agora estamos retomando. Diariamente estou com uma coluna numa rádio local aqui em João Pessoa, na Paraíba, a RPN 89,3 FM. Todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, estamos ali com uma coluna chamada Seu Automóvel. Estimulado por essa coluna, estamos voltando com essa série de vídeos, no qual a proposta é ser diária, assim como a coluna. Então, todos os dias de manhã, eu vou gravar a coluna da rádio e gravar um vídeo para estar subindo aqui nos nossos canais YouTube, Facebook, Instagram, canais de WhatsApp, listas de distribuição e etc. A proposta, a mesma: dicas de condução, dicas de manutenção, cuidados com a estética, cuidados com o ambiente, sempre tentando ajudar você nesse seu dia a dia, na condução do seu veículo, na manutenção do seu veículo, na saúde dos ocupantes, dos seus familiares ali que andam no seu carro, nos seus amigos, e sim, o cuidado com as outras pessoas do trânsito é evidente. Então hoje, dia 16/11/2016, às 8 horas da manhã, nós falamos na rádio sobre líquido do arrefecimento. Exatamente, líquido do arrefecimento, aquela água do radiador. Damos algumas dicas de como você deve substituir, o que é que deve estar de olho ali nessa questão. O líquido do arrefecimento, a água do radiador, ela é responsável por trocar calor, por fazer com que a temperatura do motor fique na temperatura ideal, na temperatura estipulada pelo fabricante do seu veículo. Nem frio, nem quente. O motor tem a sua temperatura ideal de trabalho. Então esse sistema de arrefecimento vai garantir isso. Dentro desse sistema de arrefecimento, você tem um dos componentes dele, que é o líquido do radiador, que é o líquido de arrefecimento. Esse líquido é extremamente importante, basicamente por dois pontos. Primeiro, ele altera o ponto de ebulição da água. Altera o ponto de ebulição da água? Exatamente. A água ferve a 100 graus Celsius. E com esse aditivo, ela sobe ali para 130, 140 graus Celsius, dependendo aí do fabricante do seu motor. O outro ponto, não menos importante, é não deixar esse sistema enferrujar. Exatamente. O sistema, o líquido de arrefecimento, ele tem contato com partes metálicas. Então, por exemplo, o bloco do seu carro, na maioria das vezes, é de aço. O cabeçote, hoje em dia, na maioria das vezes, é de alumínio. A válvula termostática é de alumínio. Os sensores têm um acabamento de cobre. O radiador é de alumínio. Todos esses componentes desse sistema estão suscetíveis a uma alta oxidação por serem de metal. Então, esse líquido tem essa segunda função, que é não deixar esse sistema enferrujar. A primeira opção, a primeira característica dele é alterar o ponto de ebulição da água. Os motores trabalham hoje muito próximos a 100 graus. Então, caso você tenha algum problema com um eletroventilador, com uma válvula uma válvula termostática, com uma bomba d'água, essa água vai ferver. E se ela ferver, você pode ter um efeito colateral com esse processo de ebulição. Então ele altera o ponto de ebulição, já que o motor trabalha muito próximo a 100 graus, ele altera o ponto de ebulição ali para você não correr esse risco. O segundo ponto, ele não deixa essas partes metálicas enferrujarem. Os fabricantes de aditivo, inclusive, eles deixam nas oficinas, nos postos de gasolina, uns frasquinhos nos quais eles colocam, ele coloca água e uma esponja de aço, no outro ele coloca aditivo e essa esponja de aço, e ele anota a data, e você percebe que rapidamente aquele que está só com água, a esponja de aço enferruja, e em compensação, o outro que está com aditivo dura anos sem enferrujar. Exatamente, então ele fica ali muito tempo sem enferrujar. Tá, Vladimir, tudo bem, e agora?
Já sei para que serve o líquido de arrefecimento, basicamente, a grosso modo, sei para que serve. Ele serve para trocar calor, para não deixar o meu motor esquentar, exatamente. Ele não deixa seu motor esquentar, visto que o seu motor, para se movimentar, ele tem pequenas explosões constantes, em cada cilindro uma explosão a todo tempo. Então isso gera calor, o líquido de arrefecimento vai lá e esfria, tira esse calor do motor para que ele continue e não danifique o restante do seu motor. Então esse líquido, esse sistema merece atenção, especificamente esse líquido, uma atenção, é um dos componentes que merece maior atenção. Tá, vamos trocar. Vladimir, eu parei no posto de gasolina, fui abastecer. O frentista pediu para abrir o capô para completar a água do esguicho d'água e ele veio com um frasquinho do líquido do arrefecimento, dizendo que o meu líquido estava baixo, que estava com a coloração errada, que ele já estava na hora de substituir, que eu deveria comprar aquele frasquinho e ele custava apenas 20, 30 reais. E eu concordei. Então, Vladimir, zero de estresse, não tem problema mais com o meu líquido de arrefecimento, ele está em dia. Todas as vezes que eu vou no posto, o frentista, pelo menos uma vez no mês, ele vem com essa e eu sempre coloco. Então, meu líquido de arrefecimento está em dia. Não, ele não está em dia. Infelizmente, o frentista, estimulado pelo dono do posto, estimulado pelos fabricantes de produtos, ele tem essa prática que não é legal. Não é legal por quê? Porque primeiro ele está fazendo o procedimento errado. Segundo, a chance desse aditivo não ser boa existe. O posto ele não está muito preocupado com essa qualidade, ele está preocupado com a qualidade do combustível. Esses outros produtos aí, é muito comum você encontrar produtos que são puramente comerciais, que eles não são legais. O outro problema, partindo do princípio que o produto é correto, ele está fazendo o procedimento errado. Você não pode estar aditivando, colocando simplesmente o aditivo. Primeiro, você tem que saber o motivo do seu sistema estar abaixo. Ele é um sistema selado na maioria das vezes, com algumas exceções ainda. Você tem carros que utilizam o sistema por vaso de expansão, mas na maioria das vezes ele é selado, então ele não tem contato nenhum com a atmosfera, nenhum com o ambiente externo, então ele não tem motivo para estar baixando. Você tem que descobrir o motivo dele estar baixando. É como você com uma dor de cabeça, você toma uma aspirina, tudo bem, mas você tem dor de cabeça todos os dias e todos os dias você toma aspirina, tá errado. Você tem que procurar o motivo dessa dor de cabeça, senão você vai ter sérios problemas. A mesma coisa é com o seu líquido do arrefecimento. Você não pode estar sempre completando. Ele não é para estar baixando. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então, você deve procurar uma oficina mecânica, fazer a substituição fazer a correção desse problema e fazer a substituição do líquido de arrefecimento. E, pasmem, não é a forma como o frentista está fazendo, abrindo o recipiente e colocando um aditivo. Você tem que drenar todo o sistema de arrefecimento, cerca de 4, 5, 6, 7, 8, 10 litros, dependendo do seu fabricante, dependendo do seu veículo, dependendo do seu motor. Litros, não é 1 litro. Então, você deve arriar todo, tirar todo o líquido de arrefecimento e colocar aditivo novo. 2 formas de você fazer isso. Uma, utilizando um aditivo pronto para uso, no qual eu e a oficina Laranja Mecânica prefere. Vou explicar por que já já. Outra, utilizando em menor quantidade um aditivo concentrado. Esse você tem que fazer uma mistura com água. Água tem minérios têm compostos que a gente não sabe o que vai reagir com o aditivo, vai causar problema. Não é com água comum, não é com água da torneira. A água da sua torneira tem alguns componentes, a da minha tem outros componentes. A minha caixa d'água está contaminada com alguma coisa. Não pode misturar com água comum, tem que ser com água desmineralizada. Por isso que a Laranja Mecânica prefere o aditivo pronto para uso, porque o fabricante do produto que se preocupou com isso, ele que se preocupou com esse manuseio, ele que se preocupou com essa proporção. Então, você vai ter que se preocupar com a proporção do produto e você vai ter que se preocupar com a contaminação, aí se vai haver contaminação ou não. Então, às vezes a gente utiliza o concentrado na ausência do pronto para uso, mas a gente sempre dá prioridade ao aditivo pronto para uso, no qual você arreia todo o líquido de arrefecimento e acrescenta 5, 6, 7, 8, 10 litros
de aditivo conforme a necessidade do seu veículo. Essa é a maneira correta. Então, o frentista sinalizou que o líquido de arrefecimento está baixo, agradeça, dê uma olhada. Se for muito baixo, completo com água desmineralizada ou água destilada, o pessoal do posto também tem. Não aceite o aditivo e procure uma oficina de sua confiança. Procure uma laranja mecânica, procure a laranja mecânica aí do seu bairro, da sua cidade. Então, faça o procedimento correto. Tá bom, vou fazer o procedimento correto. De quanto em quanto tempo eu devo fazer isso? Na maioria dos carros, na maioria dos fabricantes brasileiros, esse período é de 2 anos ou 60 mil quilômetros, exatamente. Vladimir, meu carro é 2015, está com 70 mil quilômetros, eu devo trocar? Deve. Vladimir, meu carro é 2014, tem 30 mil quilômetros, eu devo trocar? Deve. Então, olha o manual, lógico, porque varia. Alguns carros, como Honda, Toyota, Citroën, não lembro mais alguma outra marca, eu acho que Land Rover, utilizam um aditivo que dura mais. Então esse aditivo dura 5 anos ou 100 mil quilômetros, mas a média é de 2 anos ou 60 mil quilômetros. Então, a cada 2 anos ou 60 mil quilômetros, substituição integral do líquido de arrefecimento. 100% do líquido de arrefecimento. Antes você consulta o manual ou consulta o seu consultor e nas revisões periódicas ali ele deve também estar sempre sinalizando. Então consulta o manual, para na oficina, substitui. Vladimir, meu carro tem 2 anos, tem 70 mil quilômetros, passou um pouco já, devo substituir? Deve. Mas Vladimir, o líquido de arrefecimento está íntegro, está com a coloração correta. Não tem nem nada que desabone ele pode ficar ali. Não pode. Gente, o fabricante, ele tem uma margem de segurança. Ele trabalha com a margem de segurança até para você não ser pego de surpresa também, para que você tenha tempo de estar fazendo essa manutenção. Então, é extremamente importante você obedecer o prazo. É exatamente para isso. Se com 60 mil quilômetros ou 2 anos o líquido tivesse completamente enferrujado e o seu sistema tivesse deteriorado, de nada ele adiantou. Então você deve substituir antes que isso aconteça, entendeu? Preventivamente. Nós estamos falando de manutenção preventiva. Então, por que fazer a manutenção preventiva? Para evitar uma correção, para evitar um susto, para evitar gastar dinheiro apagando incêndio, para evitar surpresas. Então, antes que ele se deteriore, antes que ele enferruje todo o seu sistema. Gente, se você não substituir, você vai enferrujar radiador, enferrujar bloco, enferrujar válvula termostática, danificar a bomba de combustível. Você pode vir a ter um calço hidráulico, caso você danifique o seu cabeçote. Você pode vir a ter uma mistura de água e óleo, caso essas galerias entrem em contato umas com as outras, provocadas pela oxidação, provocadas pelo ferrugem. Então, evitem essa correção. Façam a prevenção. A cada 60 mil quilômetros ou 2 anos, substituição do líquido do arrefecimento. Isso é praticamente uma tabela a ser seguida, com algumas variações dependendo da marca do seu carro. Esse período vai mudar aí para 100 mil quilômetros ou 5 anos. Porém, a média é de 2 anos ou 60 mil quilômetros. Então, atenção carros 2014 e atenção carros com 60 mil quilômetros. Troca do líquido de arrefecimento. A dica de hoje é essa. Atenção, não aceite o aditivo ali do frentista. Vem com a boa intenção de querer ajudar, também de querer faturar um pouco mais para ele, para o posto dele. Mas infelizmente ele pode estar causando um dano, vai causar reações químicas que você desconhece e você pode estar danificando ali o seu sistema, que é tão importante. Líquido do arrefecimento. Até amanhã, fiquem com Deus, um abraço a todos.